O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. o choro Umbanda, manifestação do espírito para a prática da caridade, manifestação do espírito para a prática do amor. Assim, fortalecia, reforçava o propósito da religião Caboclo das Sete Encruzilhadas no dia 15 de novembro de 1908. E nós aqui, no programa Umbanda Linda, na Rádio Mundial, temos quase que a proposta de continuar desenvolvendo esse contexto, um contexto religioso, um contexto de amor, um contexto intelectual voltado não só para a religião, mas para o ser humano. Isso é Umbanda que é linda, que é mágica, que é maravilhosa, que é a nossa vida. Hoje eu aqui, David Dias, ao lado do mestre idealizador desse programa, que estranho é eu apresentando você, ao lado do mestre idealizador desse programa, Alexandre Comino. E aí, meu irmão? Bom dia, boa tarde. Olá a todos, ouvintes da Rádio Mundial. É sempre uma alegria a gente estar aqui e a nossa gratidão por esse espaço aqui na Rádio Mundial. Alguns dias atrás eu participei da fundação do IDAFRO. E lá na fundação do IDAFRO me foi dada a palavra, e quando me foi passada a palavra, eu disse assim: não sei se vocês estão percebendo, mas eu sou negro. Algum tempo depois foi lançado o Instituto Afroalidade e mais uma vez me foi dada a palavra. E nesse Instituto Afroalidade eu comecei dizendo: eu sou branco, eu tenho olhos azuis, portanto eu faço parte de um grupo de pessoas que detêm um privilégio na sociedade. O que será que aconteceu com aquela pessoa que falou que era negra, porque dizer, não sei se está percebendo, mas eu sou negro, é uma tentativa de dizer, eu também faço parte dessa cultura, desse universo, mas é uma fala errada. Então, naquele momento, eu identifico e reconheço, não é uma maneira correta de se pronunciar. Então, eu sou branco, de olhos azuis, sou muito privilegiado nessa sociedade e nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre essas questões e outras questões e sobre o fato de uma cegueira. Existe uma cegueira e para isso e para muitas outras coisas convidamos hoje aqui o nosso irmão fotógrafo. Você que está ouvindo, ele é um homem negro e que traz uma consciência que para mim hoje é algo muito importante. Seja muito, muito bem-vindo, meu querido irmão Roger Cipó. Muito obrigado, Alexandre, obrigado, David, obrigado a todas as pessoas que nos ouvem. Quando o Comino diz que eu sou um homem negro e ele se diz um homem branco, isso é importante para a gente, porque até aqui a gente aprendeu, né, que todos nós somos iguais, que todos nós somos seres humanos, que raça não existe. De alguma forma a gente entendeu durante a nossa história, né, por exemplo, que o projeto Genoma de 1950 diz que raças humanas definitivamente não existem. Mas a gente precisa sempre lembrar que as nossas raças elas foram socialmente construídas, né? A raça ela é socialmente construída no Brasil
no mundo, mas no Brasil, a nossa experiência de raça ela é construída e ela tem um marco, por exemplo, na história da colonização, ela tem um marco na história da escravização. Ser branco e ser negro determina que a gente tenha experiências de vida muito diferentes, definidas pelas nossas cores de pele. Se parte dessa população, se toda pessoa preta no Brasil, ela vem de um processo de escravização que durou quase 400 anos, e as pessoas brancas, elas herdam, né, a vida social que foi construída no período de escravização, isso é um dado, assim, isso não é uma ideia. Então, tipo, não é o David que acha que existe racismo ou não, não é o Alexandre. Isso é um dado, está constatado, está afirmado na nossa história, infelizmente, que as nossas relações foram construídas com base no racismo, né? Então, acho que desse lugar que a gente começa a conversar. E as pessoas não querem ouvir, né, meu irmão? Porque elas costumam dizer, eu já sei, mas eu já sei. Por que você está falando isso? Eu já sei que isso existe, eu já sei e eu não sou. Olha, eu não sou racista, eu já sei que racismo existe. Então você não precisa falar isso para mim, porque eu já sei. As pessoas vão sempre nos dizer que o racismo, como define os dicionários, o racismo é a aversão ou é a discriminação por tons de pele, por conta da pele, por conta dessa construção racial. Na verdade, o racismo ele é uma construção que vai privilegiar uma raça, que vai privilegiar parte de uma sociedade em detrimento da desumanização, da desvalorização, da marginalização de outros. Olhar para o nosso contexto de novo, isso é sobre escravização. Quais foram os povos que aqui foram desumanizados? A gente aprendeu na escola a romantizar a história da escravidão. Exatamente. A escravidão não foi um romance em que as pessoas foram aprisionadas e eram castigadas, eram violentadas e ficaram 300 anos esperando que uma mulher assinasse um documento e desse liberdade plena para elas. A escravidão foi um processo de desumanização, foi um processo de tornar o outro objeto de alguém, né? Então, possivelmente, muitas das pessoas que nos ouvem hoje, né, Alexandre, que é um homem branco de olhos verdes, que entende hoje esse lugar dele na sociedade, que não é um homem preto, possivelmente essas pessoas, no processo de escravização, elas estariam escravizando pessoas como a mim, porque foi dessa forma que elas foram construídas, dessa forma a sociedade dessa forma que a sociedade funcionava legalmente naquele momento. Entende? Então a gente precisa ter consciência de que não é que essa história ficou na escravidão, a escravidão acabou, a Princesa Isabel libertou, a população preta não libertou. É entender que todas as nossas desigualdades sociais, todas as culturas de violência da sociedade brasileira nesse momento, elas foram impactadas, eu diria que até construídas, por um processo de 400 anos de escravidão. Não estou falando de 4 dias, gente. É 400 anos, quase 400 anos, num país que tem menos de 600. Ou seja, né, quase 70% da história do Brasil é sobre escravização. É dessa história contada pelo colonizador, né? Exato. E aí, isso porque é uma ninguém outra descobriu parte. nada, né? Isso é uma outra parte, né? Que é esse ponto também, né? Qual história é essa contada do lugar de fala do homem negro? E a história contada do lugar de fala do índio, da mulher? Então, existe hoje várias questões a serem discutidas. Por isso eu acho tão importante, por exemplo, algumas falas que recentemente vêm e dizem assim: não adianta só olhar para o tipo de preconceito, discriminação que me afeta ou que me toca. E a gente sabe que racismo é algo muito maior do que uma discriminação, então eu não faço diminuir o que é o racismo. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre Umbanda, todo umbandista em algum momento vai se deparar com algo chamado preconceito com relação ao fato de ser umbandista. E aí as pessoas querem lutar contra este tipo de preconceito. Quem sou eu lutando contra um tipo de preconceito e fechando os olhos para os outros preconceitos e as outras chagas que alcançam a mulher, que alcançam o gay,
que alcançam as questões de identidade de gênero e o desinteresse. Que a pessoa fala, eu não sou machista porque eu não bato na mulher. Eu não sou racista porque eu não bato no negro. Eu não sou homofóbico porque eu não bato no gay. Exatamente. Eu até tenho um amigo gay, eu até tenho uma amiga negra e eu sou até da Umbanda, sou do Candomblé, eu incorporo Preto Velho, eu incorporo Pomba Gira. É muito importante, gente. Tem um amigo nosso, ele falou, eu até tenho um amigo idiota também. Não, mas aí é muito importante que a gente entenda que essas violências, elas não partem da individualidade dos nossos pensamentos. Não é porque eu simplesmente não gosto de dread, né? Não é porque eu simplesmente não gosto de pessoas negras. Até porque a gente vive uma sociedade tão desonesta, tão hipócrita, que as pessoas, elas conseguem, inclusive, se relacionar afetivamente com pessoas pretas. Elas conseguem ocupar espaços de cultura e de tradição originalmente negras e elas conseguem ser racistas nesses lugares. É incrível. Não é muito incrível, porque isso é sobre... É chocante. O olhar que se dispensa para essas práticas. Então, um corpo preto, ele é bonito, ele é sedutor, ele pode ser apaixonante, mas ele ainda é um corpo para me servir. Esse é o pensamento de uma sociedade racista colonizada. Então, a mulher preta, ela é objetificada, né? Ela é objetificada nessa sociedade, o homem preto é hipersexualizado, porque esses corpos, nessa história de escravização, eles foram construídos, eles foram colonizados para servir, foram usados, os corpos brancos, para servir os gostos brancos. Isso é muito perigoso, porque até hoje a gente arrasta os resquícios desse lugar, né? Até hoje a gente reproduz essas violências, a gente naturaliza, né? E aí a gente não se provoca, e aí é uma provocação para as pessoas que estão nos ouvindo, é se provocar o porquê as relações de humanidade, elas são hierarquizadas. Quando eu estou falando isso, eu estou falando o porquê a mulher preta, exemplos, tá? Porque a mulher preta é para transar e não é para casar. Porque o homem preto, ele é para o trabalho braçal, ele não é para o trabalho da intelectualidade. Entendeu? Porque uma criança negra pode trabalhar em situações de desumanização, que são as ruas, né? E uma criança branca tem o direito assegurado à escola. Todas essas comparações, toda hora que a gente vai fazer essas comparações, a gente vai voltar para o fator raça. Porque essa raça foi desumanizada. E não sou eu, Cipó, que estou falando. Eu estou olhando para como a história... São fatos, né? Para como a história se relacionou com essas pessoas, né? Eu estou olhando para como a história do Brasil vive um processo de embranquecimento da população brasileira desde o final da escravização. Porque quando, por questões políticas, o Brasil assina a abolição da escravidão, pressionada por vários países do mundo... Que todos já tinham assinado. Exatamente nesse momento, um dos últimos países a abolir a política de escravidão, que se a política era uma lei, por isso que é importante, questionemos sempre as leis. Para quem servem as leis? Né? A gente vive num país que as leis elas servem para a manutenção dos privilégios dos homens brancos, das famílias brancas. Nesse momento que o Brasil faz isso, abole a escravização, o Brasil também passa a iniciar um processo de recrutamento, de convite de famílias europeias para que a sociedade brasileira fosse impulsionada ao crescimento. Então, por isso, meus amigos, que vocês têm sobrenomes italianos, que vocês têm sobrenomes holandeses, espanhóis, alemães... Porque foi nesse momento, o período que o Brasil deveria, se fosse uma política, um Estado honesto, deveria assegurar trabalho e moradia e dignidade humana para as pessoas pretas que estavam até então em condição de escravização, o país joga essas pessoas na rua, joga essas pessoas para fora das cidades e convida uma parte dos campos das Europas,
né? Convida mesmo, eu estou falando convidar que essas famílias que chegam com trabalho garantido, chega com terra para agricultura, chega com posse de terra, e nesse momento nem comprar terra as pessoas pretas tinham o direito legal. Então é desse lugar que a gente está falando. O racismo, ele não é uma invenção de ontem, não é sobre isso, ele é uma política de Estado, assim, né? Ele é uma forma de regular as relações humanas. O que isso tem a ver com Umbanda e Candomblé? Por favor. Acho que a gente precisa pensar, né? Vamos pensar que a Umbanda, o Candomblé, que é o meu lugar, né, que eu posso falar mais desse lugar, o Candomblé foi organizado e constituído, sobretudo por mulheres pretas. Sim. Como espaços de resistência, de culto à ancestralidade, mas eram espaços de dignidade, onde essas pessoas que eram escravizadas, onde essas pessoas que foram desumanizadas, tinham um lugar para si. Era o lugar que assegurava que as pessoas tivessem comida. Era o lugar que assegurava que as pessoas tivessem proteção. Era o lugar que assegurava que as pessoas pudessem existir. A partir da organização dos candomblés, a gente vai encontrar na história do Brasil, por exemplo, a lei da vadiagem, que proíbe o candomblé, que proíbe a capoeira, que proíbe toda manifestação cultural e social preta. Isso é lei. Ou de influência preta. Isso é proibido. Proibido. Mais uma vez, se atentemos às leis dos nossos países. Né, pela Delegacia de Usos e Costumes. Exato. Essa é a história. Candomblé é proibido. Candomblé é marginalizado. Na cultura popular, então todas as pessoas vão entender que candomblé é do demônio, porque a cultura do cristianismo e do catolicismo acaba imputando todas essas coisas negativas como um racismo religioso que demoniza. Por conta do racismo, assim, né, que demonizou essas práticas. Nesse processo de demonização, as pessoas negras, elas se afastam desses lugares porque pensa que já é difícil você ser preto nessa sociedade. Aí você é pobre. E aí você é preto, pobre, macumbeiro. E para a população LGBTQI, você ainda é preto, pobre, macumbeiro, e da população LGBTQIA+. Tudo isso vai colaborando para a marginalização desse povo. Quando parte da sociedade vai entendendo que o candomblé é outra coisa, não é marginal, não é demoníaco, não é nada disso, é do bem, é sobre cura, é sobre cuidado, é sobre relações sociais, essa parte da sociedade acaba se aproximando do candomblé, né? A gente vai ver que a nossa intelectualidade, a música, a arte e cultura acaba promovendo o candomblé. A classe média vai chegando para o candomblé. E eu nem estou falando das pessoas brancas pobres ainda, porque elas sempre estiveram no candomblé, porque o candomblé são espaços de acolher todo mundo. Estou falando dessa intelectualidade que chega numa perspectiva de se apropriar de algo, se apropria desses espaços e vende esses espaços, né? Então, Tom Jobim vai para o candomblé, né? E vende a sua musicalidade e se estabelece como... Tom Jobim virou um aeroporto, né? O nome... Quem é o sambista preto que leva nome de aeroporto no Brasil? A gente não tem, cara. E o samba é uma manifestação de origem preta. O samba é banto, né? Banto é o candomblé de Angola. A gente não tem isso. A gente tem Tom Jobim. Deveria ser aeroporto Tia Ciata, né, meu? Pelo menos. Pelo menos. Será que é nesse momento que entra, então, também um conceito da obra do Pierre Verger, né? A gente tem a obra do Pierre Verger, um marco na história do candomblé, principalmente, do culto de orixá, e não tem um preto marcando a história do culto de orixá, um fotógrafo preto marcando a história do culto de orixá. Cara, eu não vou ser arrogante, mas eu espero não morrer para que a minha obra seja tão respeitada quanto a de Pierre Verger. Assim. Que assim seja. A gente fala de lugares diferentes, mas o que valida a obra do Pierre Verger, que foi importante para a nossa história, é ser um corpo de um homem branco francês que usou de recursos, inclusive de recursos do Estado brasileiro, para produzir as suas pesquisas no Brasil e na África. É um cara que sempre teve dinheiro, que acessou todos os espaços, porque numa sociedade tão colonizada como é o Brasil, a gente fala da síndrome do vira-lata, né? Que tudo que é de fora é bom, tudo que é de fora... A gente culturalmente trouxe isso pra gente. As pessoas, infelizmente, pegam isso para si. Esse acesso, ele é dado exclusivamente por uma condição da história da colonização. É um homem branco que sabe de tudo,
que tem interesse em tudo, né? E que teve acesso aos principais terreiros do Brasil, que teve acesso a espaços que sacerdotes e sacerdotisas, por exemplo, brasileiros, não tiveram. Assim, quantos dos nossos sacerdotes, mulheres e homens pretos, viajaram para a África com as mesmas estruturas que Pierre Verger? E nem para documentar, para conhecer, para ter condição. Então, tudo isso é marco do racismo, porque o racismo impede, em alguma ponta, que as pessoas pretas assumam os lugares, impede que as pessoas pretas possam protagonizar, porque esse lugar de protagonismo não está dado, mas valida, autoriza e dá toda a condição para que pessoas brancas possam fazer. Assim, tipo, pensa, por exemplo, quem é a sacerdotisa de Umbanda, mulher negra, que tem uma obra que caminha lado a lado com a tua, em volume, em difusão, em acesso. Não tem, mas de mulher negra que tem uma atuação muito importante. Na hora eu lembrei de Claudinha Alexandre. Claudinha tem uma atuação importantíssima. Uma umbandista, né? Mas inclusive a atuação, eu não posso falar de Claudinha aqui, mas porque são diferentes, mas inclusive a atuação dela foi muito mais dificultosa, e aí a gente pode até perguntar isso para ela, muito mais difícil do que a tua trajetória. Porque o racismo determina isso. Eu imagino que sim. Ela esteve sentada aí onde você está. Ela é fantástica. Agora, Roger, sabe uma dúvida que me desperta bastante? A gente, de vez em quando arrisca e começa a desenvolver essa temática, o que a gente encontra muito, e acho que você também passa por isso, é muito aquele discurso de não, esse papo de novo, cara. Não, eu vou desligar, eu não quero ver essa história dentro do terreiro. Esse papo dentro do terreiro, você encontra esse choque também, as pessoas também no candomblé são relutantes a isso, porque a impressão que a gente tem é que isso é muito mais presente, assim, não sei se essa reclamação é muito mais presente na Umbanda. Como é que é isso? E a você gente encontra tem isso? 3 minutos. 3 minutos? Tá é que eu falo muito. Já. A gente também. Gente. Por isso A que eu gente tô também tentando fala muito segurar e aqui. Mas hoje- o que eu quero dizer sobre isso? Eu quero dizer que o racismo é uma problemática da sociedade brasileira. A Umbanda, o Candomblé e qualquer outra manifestação religiosa de matriz africana não está fora da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não quer discutir racismo porque pede que a gente reformule a estrutura da sociedade. Para a gente ter uma relação de mais equidade, igualdade eu não quero, porque se a gente for falar de igualdade... Exatamente, as se a gente for pessoas falar- nem sabem o que é se a equidade, gente for falar irmão. sobre igualdade, a gente vai precisar passar por um momento de quase 400 anos de escravização É lógico. branca, e isso é Existe impossível. igualdade. Até porque escravização não é um projeto da cosmovisão preta, não é um projeto das filosofias africanas, porque a gente não tem pretensão de dominar o outro, né? A ideia de dominação é uma história do Ocidente. A ideia de dominar, de roubar, de saquear é um valor do Ocidente. A África fala em coexistir. Então a gente quer coexistir. Essa é a questão. A sociedade brasileira não quer discutir racismo porque provoca esse deslocamento. Provoca, inclusive, de aceitar que toda pessoa branca ela foi construída numa educação potencialmente racista. Então, em algum momento dessa relação, né, de poder, porque a raça estrutura a classe, então em algum momento, seja em qualquer nível de classe possível, uma pessoa branca ela vai ser mais valorizada do que uma pessoa preta. Assim. E aí não sou eu que estou falando, volto, são as constatações da nossa história. E aí a gente tem uma questão muito delicada, né? Como alcançar as pessoas com uma fala que seja empática, que ela acolha, porque é muito comum quando a gente começa a falar sobre o assunto, a pessoa, mas eu já sei isso, você vem com esse papo outra vez, e a pessoa ainda vira dizendo, mas você falando sobre isso, a pessoa ainda diz que está aumentando. Você está aumentando o Síndrome de problema, Morgan você Freeman. está criando Cara, um problema maior. Eu posso ser ingênuo, As pessoas se Alexandre. sentem agredidas ainda por cima quando você fala só que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que é agressão. Como é que você vem tão preto? É, Na as minha pessoas direção, você já me assustou. As pessoas não sabem o que é agressão terrível, social, meu irmão. porque elas não vivem as condições de violação da sua humanidade que as Não pessoas é? Então, pretas vivem. eu- Elas não são paradas pela polícia a semana toda Como a gente só por ser um mostrar- corpo preto. Elas não têm, por exemplo, as mulheres brancas não
sofrem metade da violência obstétrica que as mulheres pretas sofrem no Brasil. Olha só, como a gente alcançar, Como né? que a gente alcança? Como Na que a verdade, gente essas alcança? pessoas precisam se deslocar dos lugares delas e se compreender, porque a gente está falando sobre racismo no Brasil há muitos anos. Eu te repito, essas pessoas não querem ouvir. E não espere um discurso empático, um discurso de flor, um discurso de amor, sendo que as pessoas pretas elas estão sendo agredidas e violentadas e levadas por uma produção de ódio sistemática. Então o cara tá esperando que eu vou dar flor pra uma polícia que tá apontando uma pistola na minha cara porque eu tô num carro filmado. Saca? Não tem essa conversa. Fechou. Roger, pra fechar, eu queria ouvir o troca-troca que você vai fazer, é o projeto do Roger Cipó, vai fazer troca-troca agora. Cara, vocês já fizeram troca-troca? Eu vou fazer agora Eu não com sei você. o que é, se você explicar. O troca-troca é um programa... Fechou? É. Fechou? Toca. Mais um? Pode ir? Desculpa. O troca-troca é um espaço, um diálogo de reflexão sobre construção de masculinidades. Ou seja, nós homens precisamos discutir o que é ser homem na sociedade brasileira, porque até agora a gente tem sido homens que reproduzem um sistema de opressão e violência e que não coexistem com as mulheres. Que dia que vai ser? É no dia 1º de agosto, às 20 horas, na Parelha Luzia. Tem um espaço aqui no Campus Elísio, Rua APA 78. Todo mundo convidado, gente, inclusive. Vamos lá. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. A gente precisa falar muito mais sobre isso. Eu também preciso aprender, eu preciso você falar e eu ouvir. Muito obrigado, precisa. meu irmão. E é isso, não vai dar, a gente não vai esgotar esse papo num dia, Não tá? vamos esgotar, não. Muito obrigado pela aula. Valeu. Axé, meu irmão. o choro do o choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre.